Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos irmãos? Que alegria estarmos juntos, que honra. Pastor Rogério, obrigado pelo carinho. Pastor Enoque, Pastor Lutero, revendo, reencontrando tantos amigos. Que bênção estarmos juntos. Você pode abrir sua mão assim, vamos orar agora, pedindo mais uma vez para o Espírito Santo abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender as maravilhas da palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por esse mês de julho que se encerra essa semana. Guarda-nos nesse semestre, Pai, que seja uma reta final de ano abençoada em cada família, em cada casamento. Abençoe, Senhor, o pastor Simonton, Mirna, sua família, sua geração, os missionários sustentados por essa casa de oração, cada lar aqui representado. E pedimos mais uma vez, fala conosco através da Tua palavra, que a semente da palavra frutifique nas nossas vidas. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e missão diz amém e amém. Quero te convidar, vamos juntos abrir a palavra no Salmo 102. Vamos refletir essa noite no Salmo 102. Eu farei a leitura integral do Salmo 102. O título diz assim: oração de um aflito que, quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos. Quando eu clamar, responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida, e com lágrimas misturo o que bebo, por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste, me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão, o tempo certo é chegado. Pois as suas pedras são amadas pelos teus servos, as suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião, e se manifestará na glória que ele tem. Responderá à oração dos desamparados, as suas súplicas não desprezará. Escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando do seu santuário nas alturas. O Senhor olhou dos céus, observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será anunciado em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. No meio da minha vida, Ele me abateu com sua força, abreviou os meus dias. Então pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus dias duram por todas as gerações. No princípio, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas,
Como roupas tu os trocarás e serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim, e os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Palavra do Senhor, amém, queridos? Este salmo maravilhoso, Salmos, quem ama o livro dos Salmos? O livro dos Salmos é o livro dos louvores de Israel. São 150 salmos, orações, ações de graças, lamentos, como acabamos de ler. E tem algo muito bonito nos salmos, diferente. Por quê? Porque a Bíblia é Deus falando conosco. Agora, nos salmos, eles também falam por nós. Nos salmos nós não apenas ouvimos a voz de Deus, amém, queridos? Mas os salmos também falam por nós. Quantas vezes nós vamos orar e não sabemos nem o que dizer? Você já passou por isso? Paulo fala isso, o apóstolo Paulo, ele diz, não sabemos orar como convém. Aí o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis em nós. Então, muitas vezes, estudando os salmos, nós somos tão abençoados porque encontramos a gramática para a oração, as palavras que muitas vezes nos escapam. E aqui nós temos um salmo que pode ser dividido em 3 partes principais, de forma didática aqui essa noite. A primeira parte começa com um lamento. E aqui já tem a primeira lição para mim e para você essa noite. A importância de lamentarmos diante de Deus. Olha como é que começa essa oração tão maravilhosa. Ouve minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. O salmista, não identificado, é anônimo esse salmo, é uma oração de um aflito, pode ser eu, pode ser você. Ele clama a Deus, ele grita diante de Deus, isso é lamentar. Lamentar é expelir para fora de nós o veneno que está tirando a nossa paz, o nosso bem-estar emocional, espiritual, e ele coloca isso então diante de Deus. Se você é uma pessoa que não lamenta, querido irmão, querida irmã, das duas uma, ou você explode, ou você implode. Já viu isso? Claro, a pessoa começa a ficar ranzinza, vai acumulando ódio, raiva, rancor, irritação, de repente você explode. Tem gente que começa a maltratar os outros, tem gente que começa a ficar irritadinho, nervosinho, ríspido. Uma vez, eu fui jantar com a minha esposa, com a Natália, era para ser um jantar romântico, eu estava todo feliz, convidei minha esposa, vamos jantar, cheguei no restaurante, gente, o garçom chegou, o que você quer? Eu falei, eu quero ir embora, como é que faz para ir embora desse restaurante? Já viu gente assim? Começa a maltratar pessoas que não tem nada a ver com o seu problema, claro, não desabafa, vai ficando, essa amargura uma hora começa a sair para fora, e começa então, às vezes a pessoa está olhando você lá toda atormentada, ela quer até te ajudar, ela está percebendo que você está à beira de explodir, a pessoa por educação, ela vai, e aí, como é que está o coração? Batendo, já viu gente assim? Tudo dá patada, se torna uma pessoa estúpida, um homem estúpido, chato, um fracasso social, ninguém quer estar perto de gente assim. Por quê? Porque a pessoa não lamenta, vai acumulando, estoura. Tem gente que não estoura, não explode, a pessoa implode. Ela não maltrata ninguém, não fala nada, mas vai ficando rancorosa. De repente, desaba a vida interior. Começa a pensar suicídio, começa a pensar, a fachada está lá, mas por dentro, pensamentos autodestrutivos. Ano passado, eu fui atender um homem muito endinheirado, 5 carros na garagem de luxo, várias propriedades imobiliárias, e esse cara chorava no sofá da casa dele, chorava, como se fosse assim, tudo que ele guardou muito tempo, ele pensando em tirar a própria vida. Ele falou assim, eu descobri, pastor, que sem Deus eu sou um monstro. E ele então começou a colocar para fora. Quem quer esse semestre, ao invés de você ficar reclamando as migalhas com as pessoas, quem quer confiar mais em Deus esse semestre, essa vida, em nome de Jesus? Mais uma vez Jesus está te convidando, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Sabe qual que é o problema de muitas pessoas? Elas falam com todo mundo, menos com Jesus. Fala com o pai, fala com a mãe, fala com o filho, fala com a esposa. Quando eu estou ficando insuportável, minha esposa me interdita. Louvado seja Deus pela minha mulher. Olha só, ela fala: Davi, sai daqui, vai orar. Eu não estou te aguentando mais, sai de perto de mim. Eu não tenho como resolver esse teu problema, mas vai orar. Vai orar. Tem pessoas que começam a colocar uma expectativa exagerada nos outros. Conversa na internet, conversa com as paredes, conversa com a Alexa. Alexa, toque a próxima trombeta do Apocalipse. Já viu isso? Alexa, a pessoa conversa com os animais. Quem lembra daquele filme O Náufrago? O Náufrago, com o Tom Hanks. Ele é um personagem, né? O Chuck Lorre. Ele conversa com a bola de vôlei. O sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. Como que é o nome do irmão? Irmão Wilson. Louvado seja Deus pelo irmão Wilson, tá vendo? Conversa com a bola de vôlei. Conversa com... Já vi gente conversando com um cachorro várias vezes, pessoal filosofando com o cachorro. Conversa. Agora, não conversa com Deus, não coloca diante de Deus. O salmista, o salmo, ele rompe uma oração. Ele diz: olha, Deus, escuta a minha oração, chegue a ti o meu grito de socorro. Tem situações que você sussurra, tem situações na nossa vida que nós temos que aprender a clamar a Deus. Jesus na cruz do Calvário não sussurrou, ele deu um brado em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Deus está te chamando para uma vida de oração mais profunda. Você recebe essa palavra, missão? Orar. Esse salmista, ele foi para Deus. Ele foi para Deus. Tem gente que vai para o governo, tem gente que vai para a internet, tem gente que vai para a imprensa. Cada coisa tem o seu lugar. Cada coisa tem o seu valor, mas existem questões na nossa alma, meu amado irmão, que é diante de Jesus. Filipenses diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas com orações, súplicas e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Olha, 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz assim: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não tem um texto da Bíblia que manda você carregar ansiedades. Pelo contrário, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse te ensina a colocar suas ansiedades diante de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus na sua vida. Hoje é noite de deixar aqui pesos inúteis. Hoje é noite, nós vamos orar daqui a pouquinho. Você vai deixar, você não tem autorização na palavra para ficar carregando esse monte de peso que não é para você, é para Jesus. Amém, missão? Amém? E aí ele então vai dizer assim no verso 3, ele fala assim: esvaem-se meus dias como fumaça. Qual que é o conteúdo da oração deste salmista? Ele sentia que a vida dele estava evaporando. Ele diz: meus dias são igual uma fumaça. Ou seja, você pode estar se sentindo do mesmo jeito essa noite. O ano está passando, o tempo está passando, e você sente que você não cumpre o propósito da vida. Você sente que sua vida está vazia, você está frustrada, minha irmã. Meu irmão, você está enfastiado, não tem um senso de direção na vida, não tem expectativa com o futuro, não sonha mais com nada, não tem brilho nos olhos. Se tornou uma pessoa previsível, se tornou uma pessoa que fala só a mesma coisa, não tem um assunto, não tem alegria mais na vida, só faz as coisas porque o alarme toca, sai fazendo as coisas, mas já não tem entusiasmo, não tem um rumo, não tem senso de direção. O salmista se sentia assim, ele diz: os meus dias estão passando como fumaça. Ele vai falar aqui sobre a situação dele, usando expressões muito fortes, mas ele tinha 3 características. Os médicos presentes aqui, os psiquiatras, vão concordar comigo, os terapeutas, os psicólogos, são 3 marcas de pessoas deprimidas, depressivas. Primeiro, ele perdeu o apetite, olha só, de tristeza. Verso 4 diz assim: como a relva ressequida está meu coração, eu esqueço até de comer. Você já se sentiu assim, preparando essa mensagem, orando sobre esse salmo? Eu fui puxando na memória, eu me lembrei de pelo menos 2 ocasiões muito tristes na minha vida, que eu perdi a fome. É muito ruim você perder a fome, e não foi uma coisa que passou. Por quê? Porque o verso 5 diz assim: então eu de tanto gemer, fiquei reduzido a pele e osso. Por algum período, esse salmista enfrentou essa tristeza tão grande, ele perdeu o apetite e foi emagrecendo, ele secou,
Não foi Ozempic, meu irmão, não foi caneta de emagrecimento, não foi dieta, não foi. Ele emagreceu de tristeza. Ele perdeu, ficou com um aspecto cadavérico, pele e osso. Ele perdeu a vontade de comer, de desfrutar de um prato, um peixe gostoso aqui, uma muqueca capixaba, louvado seja Deus, amanhã eu vou comer uma, louvado seja Deus. Ele perdeu essa vontade, não tinha vontade de comer. Segundo, perdeu o sono. Tem gente com insônia. Verso 7, ele diz assim: eu não consigo dormir. Você sabia que o brasileiro, 73% dos brasileiros não dormem direito? Dado da Fundação Oswaldo Cruz. A Organização Mundial da Saúde fala que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. País mais ansioso do planeta Terra. A pessoa não consegue dormir, ele não dormia. Pensamentos intrusivos, pensamentos repetitivos. A pessoa fica ruminando. Hoje é noite de libertação na nossa família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos virando esse semestre, virando uma página. Você recebe essa palavra aí na galeria, você recebe essa palavra aí. Nós temos que, olha só, ele não dormia, a pessoa perturbada não descansa. A gente vive numa sociedade que é assim, o descanso é uma coisa que vem só no final, não é assim? No final. Mas na Bíblia não é assim. A espiritualidade cristã não é assim. O descanso vem no princípio, na primeira página da Bíblia. Olha que bonito. No 6º dia Deus criou o homem e a mulher, e aí diz que no 7º dia Deus descansou. Ou seja, o primeiro dia completo do homem e da mulher foi um dia de descanso na presença de Deus. Foi um dia consagrado a Deus. Foi um dia de deleite, foi um dia santificado diante de Deus. Então descansar é um mandamento nas Escrituras. É tão sério isso, que o povo de Israel no deserto, Deus fez cair o maná, comida do céu, não podia guardar o maná para o dia seguinte, menos sexta-feira. Por quê? Porque o maná de sexta-feira, ele estava bom no sábado, para o povo aprender a descansar. Nós temos que aprender. Que Deus abençoe suas férias, que Deus abençoe suas viagens de casamento. Você recebe aí em nome de Jesus, tem que descansar. Eu acabei de chegar, tem 2 dias da França, eu virei um croissant, louvado seja Deus, meus irmãos. Eu desliguei o telefone, fui com a minha filha descansar, com a minha esposa. E você tem que passear, você tem que criar esse espaço. Jesus, ele abriu espaço na agenda, ele curando as pessoas, ensinando as pessoas. Aí diz assim no Evangelho, que Jesus estava sem tempo para comer. Ele cancelava a agenda e falava, vamos para lá para descansar um pouco, para refletir. Jesus está te chamando, Jesus quer colocar beleza na sua vida. A pessoa ansiosa é uma pessoa que não tem mais beleza na vida dela. Aí Jesus fala assim para os ansiosos, olhe os lírios do campo. Deus cuida dos lírios do campo. Então tem gente que só olha para os delírios do campo. Está repreendido um negócio desse? Só problema. A pessoa só sabe falar problema. Tudo para a pessoa é ruim, tudo para a pessoa. E Jesus está te chamando, não, beleza. Você precisa de arte, você precisa respirar. Você mora na praia, louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. E a pessoa está reclamando, está xingando. Não, um pôr do sol, um nascer do sol, sabe, descansar. Esse salmista não descansava, não dormia de perturbação, perdeu o apetite pela vida, perdeu a capacidade de desfrutar. A Bíblia diz, em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor me sustenta. É um ato de fé também, num mundo que é uma máquina, num mundo que explora, é um ato de bênção você poder descansar em nome de Jesus. Que Deus cure e liberte pessoas que estão com insônia aqui essa noite. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você que está tendo a beira de um ataque de nervos, você não precisa passar por isso. Olha a palavra de Deus, descansar. Teve uma mulher esses dias que falou comigo assim, pastor, eu estou tão derrubado, mas tão derrubada, que se alguém quiser me derrubar essa semana, primeiro vai ter que me levantar. Eu falei assim, misericórdia, minha irmã. Você já viu, Rogério, gente assim? A pessoa desanimada, pastor, se passar o filme da minha vida nesse telão, tem que colocar antidepressivo na pipoca das pessoas, senão elas não vão suportar a minha vida. Já viu gente trágica, tudo é problema. Em terceiro lugar, sem apetite, sem sono, sem amigos.
Ele estava se sentindo isolado. Ele estava se sentindo, quer dizer, a receita da depressão, é a receita da tragédia na vida desse homem. A pessoa não tem um amigo. Ele diz assim, verso 6, eu sou como uma coruja do deserto, eu sou como uma coruja entre as ruínas, não consigo dormir, pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo, os que me insultam usam meu nome para lançar maldições. Ele se sentia atacado, ele se sentia não compreendido, e na vida nós precisamos construir relacionamentos significativos. Você tem que construir amizades, e ele se sentia então, porque Deus nos fez assim, amém, queridos? Mas ele estava se sentindo atacado, o nome dele era usado para chacota, às vezes você está do mesmo jeito. Ele se sentia também, então, nesse momento de lamento, olha só onde ele chega, a conclusão que ele chega no verso 10 e 11, que fecha a primeira parte do Salmo, o lamento deste sujeito. Ele diz, por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste, me expulsaste para longe de ti. Nesse momento de lamento, ele entendeu também que, acima de tudo, ele estava longe de Deus. Ele estava longe de Deus. Ele se sentia impuro diante de Deus. E vai dizer no verso 11, os meus dias então são como sombras crescentes. Os comentaristas observam, quando ele cita as aves de rapina, a coruja do deserto, algumas traduções falam o pelicano do deserto, são aves citadas em Levítico como aves impuras. Então os comentaristas percebem aqui que ele vai tendo uma consciência da impureza dele também. Não era só uma questão de descanso físico, era uma questão espiritual. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Era uma questão espiritual, e aqui isso fica muito claro. Ele diz, eu estou longe de Deus, eu sou como uma planta que não tem mais raízes, então eu estou secando, os meus dias são como sombras. Existem duas interpretações para esse verso. Primeiro, as sombras podem significar que está anoitecendo, escurecendo. Outros intérpretes entendem que a sombra se refere a relógio de sol, e a sombra do relógio de sol está passando muito rápido. Então as duas interpretações são plausíveis, possíveis, e o que interessa é que ele sente que a vida dele está passando. Quem está entendendo? Está escurecendo, está passando rápido, as ideias, às vezes na Bíblia tem uns textos que os dois significados podem ser intencionais. Quem está entendendo? Quem está entendendo? É isso mesmo, está escurecendo, está passando. As duas coisas são muito reais aqui na fala desse homem. Mas, meu amado irmão, você também pode estar se sentindo assim, chegando sem ânimo para terminar o ano. Qual a razão de viver? Qual a razão de amar? Qual a razão de chorar? Para que levantar amanhã? Às vezes, minha irmã, você está aqui toda rachada, meu irmão, você está quebrado. Mas eu quero te dizer essa noite, que é por essa rachadura que entra a luz divina na sua vida. Algo muda na vida desse cidadão, desse sujeito. E nós entramos na segunda parte do Salmo, que vai aqui do verso 12 ao verso 22. Olha só, tu, porém, Senhor, no trono reinará para sempre. O Salmo vai mudar do lamento para o louvor, mas antes passa por uma transformação na vida dele. Ele é transformado quando ele tira os olhos dele e coloca os olhos em Deus. E aqui eu tenho uma pergunta para você essa noite. Onde você tem colocado a sua expectativa de vida? Onde você tem colocado a sua esperança, de verdade, não da boca para fora, de verdade, onde está a sua esperança? Quando a sua esperança está no que é passageiro, aí a sua vida se torna muito caótica, muito confusa. Você está colocando a sua expectativa no dinheiro? Querido, basta um prejuízo, você vai querer tirar a própria vida. Quando você coloca expectativa nos aplausos das pessoas, nos likes, você está ficando maluco, meu irmão. As pessoas, quem elas aplaudem essa semana, é a mesma pessoa que elas cancelam semana que vem. Até quando você vai ser um refém emocional dos outros? Até quando você vai ser torturado desse jeito, querendo agradar? O Evangelho te liberta disso, amém, queridos irmãos? Paulo diz assim no começo de Gálatas, ele diz, por acaso ainda queremos a aprovação de homens?
Tem gente que ainda está sofrendo, por quê? Porque coloca a expectativa, a esperança na opinião das pessoas, nas migalhas de atenção das pessoas. Tem gente que coloca a expectativa no estudo, no trabalho, no estudo. Gente, estudar é muito importante. Eu estou concluindo meu doutorado em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo. Estudo no Lago de São Francisco, sou professor universitário, tem que escrever livro, tem que estudar, é isso mesmo. Pela misericórdia de Deus, meu livro esse mês foi o mais vendido na Amazon Brasil, pela misericórdia de Deus. Tem que estudar, tem que ir para cima. Agora, é diferente colocar expectativa na vida nisso. Meu irmão, sem Jesus na sua vida, você pode ter todos os diplomas do mundo, teu coração continua vazio. Sem Jesus na tua vida, e você morrer, você vai com toda essa educação para os quintos dos infernos, meus irmãos. Educadamente. Porque não é isso que salva. Não é isso que salva. Você vai na sua vez, Satanás, posso ir? Não quero furar a fila de ninguém. Aí você vai educadamente para o Sheol. Não é a religiosidade que salva. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor. Eu sou a pessoa mais evangélica que existe aqui e no Brasil. Não foi encontrado na minha geração alguém que tenha 4 bisavôs e 4 bisavós evangélicos. Eu preguei agora em abril, culto de 80 anos da primeira igreja batista em Lucélia, que meu bisavô russo construiu o templo, foi cofundador com a minha bisavó Varvara. Eu preguei no culto de 80 anos, que 80 anos atrás meu bisavô estava lá no púlpito orando. Parte da minha mãe, meu outro bisavô, José de Benedito, minha bisavó Margarida, primeira igreja batista da Lapa, em São Paulo. Por parte do meu pai, a mesma coisa. Meu bisavô Antônio Filismino de Oliveira, minha bisavó Júlia, igreja batista no Nordeste, em Pernambuco, foi enviado para pregar na região de Marília. E o outro é presbiteriano independente. Anísio Pereira do Lago, minha bisavó Maria Lago, organizaram a primeira igreja presbiteriana independente em São Caetano do Sul. Gente, tudo é pastor na minha família. O cachorro é pastor alemão, o outro é pastor belga, o tio é pastor, o irmão é pastor. Tudo pastor. Então fica tranquilo aí, respira aí, fica tranquilo aí. Fica tranquilo aí. Agora eu quero te dizer que não é o sobrenome que salva. Não é a religiosidade. Não existe um verso na Bíblia que fala que a religião salva. Não existe isso na Bíblia. Leia a Bíblia. Não existe. Eu sou batizado. Nem todas as águas do Oceano Atlântico podem purificar os seus pecados. Mas uma gota do sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Você pode render graças a Deus. Aplauda o nome de Jesus, missão. Dá um glória a Deus bem alto aí, meu irmão. Mostra que você é crente. Louvado seja Deus. O salmista viu o trono de Deus. Deus se revelou a ele. E ele vai passar então agora por uma transformação. Você não pode construir a sua vida em um fundamento questionável, em areia, em coisa que cai, em coisa que desmorona no primeiro chuva, no primeiro vento que bate, derruba tudo. Você não pode construir o sentido da sua vida em você mesmo, com todo respeito aos existencialistas, aos niilistas, a todo o conjunto de credos filosóficos que dizem que você tem que criar o próprio sentido da sua vida. Pelo amor de Deus, você acredita nisso? Meu irmão, você tem 2 neurônios, pelo amor de Deus. Você acha que você vai criar o sentido da vida? É muita prepotência. A beleza do Evangelho é que Jesus nos liberta de nós mesmos. Louvado seja Deus. Ele não quer tirar você apenas do inferno. Ele quer tirar o inferno de dentro de você. Quem recebe essa palavra? O maior é o menor. Os últimos serão os primeiros. Aquele que perder a sua vida, esse a achará. Jesus nos ensina o caminho da humildade. Jesus nos ensina o caminho da bem-aventurança. É o caminho quando você renuncia a você mesmo. Quando sou fraco, é que sou forte. Aí entra a força de Deus na sua vida. Abre assim suas mãos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados
filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse salmo mostra uma transformação poderosa. Olha só, olha o que acontece com esse homem. Ele diz assim: tu, porém, Senhor, está no trono para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Ele estava preocupado que o nome dele era motivo de piada. Estava ou não estava preocupado? Estava. Mudou. Agora ele está vendo que o nome de Deus é eterno, que o nosso nome passa, mas o nome de Deus permanece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. Ele é a luz do mundo, ele é o pão vivo que desceu do céu. O nome dele é Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse salmo é aplicado a Cristo. É um salmo cristológico, é um salmo messiânico. Hebreus capítulo 1 diz que Cristo é esse Deus que está no trono, que é eterno. Céus e terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão. Amém, queridos? Ele começa a ser transformado. Ele agora não estava só preocupado com ele, a partir de Deus, com Deus entronizado na vida dele, ele vai reconstruir a vida dele, a visão de mundo dele, os projetos dele. Não é errado fazer plano, meu irmão. O errado é fazer plano sem Deus. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. No começo desse semestre, escreva seus planos a lápis, porque a borracha está na mão de Deus. Amém, queridos? Então, o Salmo diz assim: consagre ao Senhor os seus planos, e eles serão bem-sucedidos. Construa sua vida na rocha. Construa sua vida a partir do trono de Deus. Cristo é um ponto fixo em um universo instável. Ele tem que vir primeiro. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus está te levantando como um homem de Deus na sua casa, uma mulher de Deus na sua casa, uma pessoa que vai orar. Ele agora, quando você tem um encontro com Deus, você vai ter um encontro com o próximo. É a consequência que Jesus nos ensinou. Quem ama Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças, o que Jesus ensinou? Vai amar ao próximo como a si mesmo. Por isso que a oração muda. Ele diz: tu te levantarás e terá misericórdia de mim. Tu te levantarás e terá misericórdia de Sião, do povo, de Jerusalém. Ele vai começar a orar por outras nações. Ele vai começar a orar por uma geração que nem nasceu ainda, que nem nasceu. Há uma completa inversão de mudança completa nesse homem, uma transformação de dentro para fora. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Em nome de Jesus. Não é uma transformação superficial, não é um adesivo, uma coisa, é uma mudança profunda na maneira de compreender o tempo, o espaço e o próprio sentido da vida dele. Sabe, eu fui convidado, Rogério, para pregar lá em Recife, na igreja anglicana do bispo Miguel Shoa, nosso querido amigo, pastor Miguel Shoa. Falou: Davi, vem pregar aqui e tal. E lá na igreja anglicana, igreja evangélica, um dos primeiros braços do protestantismo, ele falou assim: você pode usar o colarinho clerical? Eu falei: eu posso, né? Não é o meu costume, né? Ele falou, eu falei: pastor, eu não tenho, você pode me emprestar? Me empresta que eu uso, não tem nenhum problema. Ele falou: não, vou te emprestar um. Aí eu estou lá no hotel, aí toca, né, a campainha lá, o telefone toca. Quando eu vou atender, o recepcionista do hotel falou assim: Santo Padre, sua roupa chegou. Eu falei: minha roupa chegou? Eu falei: não, eu já estou indo aí, não tem problema, eu vou buscar, não se preocupe. Ele falou: não, Santo Padre, já mandei subir, por favor, fique aí. Aí eu estou lá esperando, né? Aí tocou a campainha assim do quarto. Quando eu abri a porta, a camareira, tamanha reverência dela, respeito dela, ela se inclinou para me entregar a roupa. Ela falou: bênção, padre. Fez assim. Eu falei: gente, vou virar padre, eles são muito respeitados. Eu falei, eu não sabia nem o que fazer. Eu fiquei olhando e disse assim: vá e não peques mais. Eu falei para ela, e peguei a roupa, coloquei a roupa na cama, fiquei olhando para a roupa assim. Eu não sabia nem como me comportar. Eu fui bem tratado, meus irmãos, louvado seja Deus. Aí eu fiquei olhando, aí eu comecei a pensar nisso. Quem crê que Deus fala com você no dia a dia, nas pequenas coisas? Comecei a pensar nisso, aí eu fui orar, fui me arrumar, fui colocar a minha batina, e aí eu fui orar, né? Falei: Deus, e aí eu comecei a pensar sobre isso. Por quê? Porque nós também temos as nossas tradições. Então é sempre mais fácil você perceber a tradição de outra pessoa. Agora, nós, os evangélicos, também tem as suas próprias tradições, o modo de falar,
o modo de agir. Quando junta eu e a Débora, a Raquel, é só história da gente lembrando as coisas de igreja, os modismos, o modo de crente falar. A gente fica rindo a noite inteira, se deixar, das coisas sem sentido que a gente faz. Louvado seja Deus. A gente tem o nosso jeito. E aí eu fiz uma oração assim, falei: Deus, eu não quero virar uma roupa. Não me deixa, Senhor, virar uma fachada. Não me deixa virar uma tradição. Não me deixa virar um personagem. E aquele dia eu orei, fiz essa oração. Por quê? Porque o Evangelho não é uma mudança do exterior para o interior. É o contrário, é de dentro para fora. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Olha que bonita a oração dele. Ele começa falando: Deus, escuta a minha oração. Não foi assim? Ele fala: Deus, escuta depressa o meu grito. Olha como que mudou. Verso 17, ele fala assim: responderá a oração dos desamparados. Ele começa orando pela oração dele, e agora está falando que Deus vai responder a oração de todos os desamparados. Que bênção quando Deus nos liberta de nós mesmos, para ver o próximo, para ver Deus no próximo, para ver o que sofre, para ver aquele que nada tem. Agostinho, ele dizia isso. Ele falava: muitas pessoas só esperam ver Jesus no último dia, num trono de glória, e se esquecem de vê-lo onde ele ensinou, naquele que não tem o que comer, beber, vestir, naquele que está nu, não é? Naquele que é estrangeiro, naquele que está preso. Quem aqui quer ter um banho de amor, um batismo de amor de verdade, amar mais as pessoas, amar? Ele está orando por outros. Um lamento individual se tornou uma intercessão por uma nação, por pessoas. Que você possa orar mais esse semestre, interceder. Filipenses 2 diz assim, que um cristão não cuida apenas dos próprios interesses, mas ele também está preocupado com o problema dos outros. Você vai planejar a sua vida, você coloca lá, aí você coloca: agora, como que eu posso abençoar a vida de alguém? Como que eu posso orar por alguém? Você nunca pode esperar estar tudo bem na sua vida para abençoar. Não, Deus nos usa na nossa imperfeição. Eu aprendi isso, Deus nos usa na nossa limitação. Mas você às vezes reclama que ninguém abre uma porta para você, mas você não abre porta para ninguém. Você reclama que ninguém faz nada por você, mas você não faz nada por ninguém. O tempo passa, quem você ajudou esse ano? Quem você indicou esse ano? O problema é com quem você passou uma noite no hospital esse ano? Para quem você levou um café quente de madrugada? Para quem você ligou no momento? Nós vivemos num mundo onde ninguém se importa com o problema de ninguém, onde ninguém está nem aí com ninguém. Por isso que a oração nos transforma. Quando nós temos um encontro com Deus no nosso lamento, Deus nos conecta com o coração dele, amém, queridos? E nós começamos a enxergar coisas que nós não estávamos enxergando, porque Jesus, ele agonizou na cruz. Jesus, meus amados irmãos, não é etéreo, ele encarnou, meus irmãos. No Antigo Testamento, os profetas choram, os sacerdotes choram, os reis choram, mas só nos evangelhos o Todo-Poderoso chorou. Jesus chorou. Glória a Deus. E as lágrimas crísticas dão dignidade às nossas emoções. Existem coisas, meus irmãos, que nós só enxergamos com os olhos molhados, só percebemos quando os nossos olhos estão marejados. Meus amados irmãos, esse salmista começou a orar: escreva-se isso para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando os feitos do Senhor pelos prisioneiros. Sabe, eu e minha esposa, eu falei: Natália, a gente tem que orar mais pelos nossos amigos. E o que a gente pode fazer de prático? Aí, alguns anos atrás, nós criamos um grupo, só eu e minha esposa, chama Gatos Intercessores. Louvado seja Deus, só eu e ela. Aí toda semana a gente coloca o nome de uma família, a gente ora, põe a foto, o nome dos filhos, e a gente entra em oração. Eu e minha esposa. O que você tem feito para orar mais por alguém? Sabe, não confunda, ser amigável com ser amigo. Ser amigável, de acordo com Jesus, você não faz mais que a sua obrigação, né? Jesus falou que até os incrédulos pagãos se cumprimentam. Agora, um cristão se espera uma outra grau de empatia, de se alegrar com os que se alegram, de chorar com os que choram. Agora, como você vai chorar com os que choram se nem por você está clamando? Hoje é noite de mudança na nossa vida. O salmista chega então na parte final adorando a Deus.
É bonito que a parte final do Salmo, do verso 23 até o 28, nós temos aqui talvez um flashback. Parece que ele vai se lembrar depois de um tempo, ele vai se lembrar daquele momento no início, onde estava muito difícil a situação dele. E aqui, com uma nova maturidade, ele vai lembrar daquela situação. E olha que bonito o que o Salmo diz. Ele diz assim: no meio da minha vida, Ele me abateu com sua força e abreviou os meus dias. Então eu pedi: ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Não me leve. Reverendo Elben Len César, que por muitos anos pastoreou na igreja presbiteriana em Viçosa, fundador da editora Revista Ultimato, ele observou algo muito interessante nesse verso. Ele disse assim, que nos Salmos, o que é a vida humana? 80 anos, 70 anos, os que têm mais vigor vivem 80, o Salmo 90 fala isso. Então ele fala, o que é o meio da vida nessa linguagem? 35 anos, 40 anos. Então é como se ele falasse assim, quando eu era jovem, no meio da minha vida, a minha força foi abatida por Deus, mas eu orei a Deus. E qual foi a oração dele? Olha que transformação. Ó meu Deus, não me leve no meio dos meus dias. Um homem que não tinha vontade de viver, está pedindo para viver mais. Esse é o Deus que nós servimos. Ele tem vida e vida em abundância para cada um de nós. Ele é o autor da vida. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Então, ele está orando de um modo diferente agora. Ele quer completar aquilo que ele começou. Ele agora quer colher os frutos das árvores que ele plantou. Ele agora quer ver os filhos dos filhos dele. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, para que você viva uma vida longa, uma vida de colheita, uma vida próspera. Que esse seja um semestre de colheita na sua vida. Esse salmista agora, ele transcende. Ele agora tem uma compreensão mais madura de que a vida dele é feita em estações, mas tem um Deus que está acima de todas as estações, acima e além do tempo e do espaço, porque ele diz assim, os teus dias duram por todas as gerações. Os nossos dias são passageiros. Olha o que ele fala, no princípio firmaste os fundamentos da terra, os céus são obras da tua mão, mas eles perecerão, mas tu permanecerás. A terra, a vida, tudo que existe vai envelhecer como vestimentas e como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Tem uma frase da Chanel que ela disse assim, é só falar Chanel que as irmãs se sentem abençoadas. Olha que bênção, olha só, alegria contagiante. Olha aqui, a Chanel, ela falou assim, ela disse assim, a moda passa, o estilo permanece. Bíblico, olha só, é o que o Salmo está falando. A moda passa, as roupas envelhecem, as roupas são jogadas fora. Jesus falou, olha, não junta a sua expectativa em roupas aqui, que as traças corroem. Agora, a beleza de Deus permanece para sempre. A formosura do Senhor é de geração em geração. Por isso que o salmista fala, mais vale um dia nos átrios do Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. Mas vale um dia na presença de Deus. Eu estava lá essa semana no Palácio de Versalhes, na sala de espelhos, e eu pensei assim, você não encontra o sentido da vida numa sala de espelhos. Você fica tonto, é o contrário. Dá náusea, é o contrário. O sentido da vida está quando nós olhamos para a beleza de Deus. Você recebe essa palavra essa noite? Quando você olha para o Senhor, e ele entendeu isso, que Deus fez o mundo com estações. E a vida é assim, tem uma estação que ele lembrou que foi uma estação difícil, mas ele estava vendo agora uma estação cheia da vida de Deus. A vida é assim, tem tempo de guerra, tem tempo de paz, tem tempo de plantar, tem tempo de colher, mas todo tempo é tempo de louvar a Deus. Essa é a conclusão que ele chega. Por isso, meu amado irmão, que Deus abençoe os seus projetos esse semestre. Que Deus abençoe essa estação da sua vida, seja abençoada em nome de Jesus. Quem crê que Deus pode abençoar os seus negócios? Quem crê? Que Ele pode prosperar, multiplicar. Quem crê que Deus pode multiplicar? Você vai ganhar um salário maior, vai ganhar 60 mil por mês. Quem crê? Eu creio. Deus pode abençoar. Quem crê? Sua empresa vai faturar 2 milhões por mês. 2 milhões. Quem crê? De verdade. Quem crê? 3 milhões. Quem crê?
Deus pode mudar. Deus, meu irmão, a Bíblia diz que com uma palavra Deus criou o mundo, com uma palavra Ele pode destruir o mundo. É isso, essa conclusão que Ele chegou. Tudo é relativo, mas tem algo que é fixo: a glória de Deus, o trono de Deus. Ele é aquele que não muda. Construa sua vida em Deus, que o seu casamento esteja alicerçado em Deus. Não seja um homem, sabe, promíscuo, um homem ciscando. Não seja um homem, seja fiel, seja cheio do Espírito Santo. Seja uma mulher de Deus, não que vive praguejando, reclamando. Não, vamos orar, vamos clamar pelos filhos. Seja um filho abençoado, que honra o teu pai e tua mãe, que intercede por eles, que supre uma tia que está abandonada, que ajuda os sobrinhos que não têm o material escolar. Que Deus prospere a sua vida, para você ser uma bênção, para você ser um luzeiro nesse mundo em trevas, para você salgar a sua sala de aula. Onde você entrar, você é o embaixador do reino de Deus. A bênção de Deus está com você. Às vezes você está numa situação difícil, mas a bênção de Deus está com você mesmo assim. Mais do que ser bem-sucedidos, nós seremos bem-aventurados na presença de Deus. Por quê? Porque nós temos a presença de Deus conosco, e isso é o nosso tesouro absoluto. Cristo é o nosso tesouro absoluto. O salmo encerra assim, meu amado irmão: mas tu permanece o mesmo, os teus dias jamais terão fim. Ele tem um vislumbre do Apocalipse aqui no final. Ele vê, olha que lindo, ele diz: os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na sua presença. Como o apóstolo João. O apóstolo João, ele chegou na Nova Jerusalém, e ele procurou um templo, e ele não achou o templo, e ele viu que o próprio Deus habitava com o povo dele. O salmo encerra com essa imagem: um salmista que começou lamentando, sem apetite, sem sono, perturbado, terminou adorando, contemplando a consumação de todas as coisas. Esse é o Deus que você serve. Você recebe essa palavra na sua vida? Você recebe essa palavra? Você crê que esse pode ser um semestre, uma noite diferente na sua vida? Amém, querido irmão? Que essa semente dessa palavra frutifique na sua vida. O reino de Deus é como uma semente. Que a semente do reino de Deus cresça nas suas finanças. Que a semente do reino de Deus cresça nas suas palavras, nos seus projetos, na sua família, nas suas amizades, nos seus relacionamentos, nas suas memórias. Que seja uma noite que sai da nossa cabeça as memórias amargas, em nome de Jesus. Sai o que não presta da nossa vida. Fica aqui a ansiedade, fica aqui a preocupação que não provém do Senhor. Amém, igreja? Amém, missão? Fica aqui. Os vermes comem teu corpo morto. A ansiedade te devora em vida, meu irmão, em vida. Mas ela está repreendida em nome de Jesus também. Vai ter a conferência. Olha que bênção, integralmente. Faz a sua inscrição, participe. Amém, queridos? Não tem como você colher coisas diferentes plantando a mesma coisa, a mesma indiferença de sempre. Não. Hoje é noite de adoração. É noite de lamentar, é noite de transformação, é noite de adoração. Eu encerro com a frase do pregador escocês, o Robert McKenna, que ele dizia assim: quando você ficar apavorado, a cada uma olhada para você, dê 100 olhadas para Cristo. A cada uma olhada para você, olhe 1000 vezes para Jesus. Abra suas mãos, vamos cantar juntos ao único que é digno. Fique de pé, vamos cantar juntos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Uma vez mais, ao único, cante. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ó Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Cante ao Senhor, coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
Adoramos. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Uma vez mais para encerrar, coroamos, cante. De oração pelas famílias. Coloque a sua família diante de Deus. Pai, queremos orar por cada lar aqui representado, cada pessoa que está aqui nos acompanhando pela internet. Abençoe as nossas vidas, Senhor. Não queremos construir a nossa casa na areia, naquilo que não é seguro, naquilo que é enganoso. Nós pedimos em nome de Jesus essa noite, tira as escamas das mentiras dos nossos olhos, Senhor. Pedimos em especial essa noite, dá-nos discernimento, Pai. Dá sabedoria para cada um de nós, como a Tua palavra ensina em Tiago, que se nós pedirmos sabedoria, o Senhor tem poder para derramar sabedoria sobre nós. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Derrama sabedoria sobre as mamães, os papais, dia dos pais está chegando. Dá sabedoria nas decisões. Dá sabedoria, ó Deus, sobre as amizades, pessoas falsas perto de nós, nos tirando do caminho de luz, colocando sempre ideias erradas, semeando discórdia. Ó Deus, dá sabedoria para nos livrarmos de relacionamentos assim. Não queremos lançar pérola aos porcos, não queremos ser imprudentes com aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. Deus, queremos multiplicar os nossos talentos, Senhor. Oramos, ó Deus, olha, se tem pessoas que estão sepultando talentos, estão tristes, estão amarguradas, que seja uma noite de cura emocional também, seja uma noite de cura. Abençoe essa programação tão importante, o Integralmente. Obrigado, Senhor, pela missão Praia da Costa, que tem sido um luzeiro, Senhor, um farol, não só no estado do Espírito Santo, no Brasil, mas nessa geração. Obrigado pelo pastor Simon, pela Mirna, pelos pastores dessa casa, Senhor, que incansavelmente tem pregado o seu evangelho. Nós somos gratos. Vamos encerrar agradecendo, minutos de gratidão. Agradeça a Deus aí, meu irmão. Louve ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse mês. Obrigado pelas palavras que ouvimos. Obrigado pelas orações. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Obrigado, Senhor, porque tem intercessores, tem conselheiros, não estamos abandonados, não podemos dizer isso. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença é tão real no nosso meio, o Teu amor, o Teu carinho conosco. Obrigado. Ergue as mãos aí, agradeça a Deus, um minutinho de gratidão, louve, vamos cantar, coroamos, cante, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Oh Pai, obrigado, Deus, por esse tempo. Despede-nos em paz. Pai, esse mundo carece da esperança que é Jesus. Jesus é a esperança para a humanidade, nós sabemos disso, Senhor. Mas te pedimos, Pai, por aqueles que pessoalmente precisam dessa esperança na vida deles, hoje, agora. Quem sabe alguém aqui, Pai, ou quem sabe alguém assistindo a esse culto e precisa dessa esperança que foi pregada aqui de forma tão linda hoje pelo pastor Davi, Pai, onde o salmista, lá no poço,
mas vendo que a esperança é o Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, vai agora, Espírito Santo de Deus, e troca toda aquela tristeza, toda aquela falta de esperança, aquela desesperança, aquele desespero, e em nome de Jesus, que a esperança do Senhor inunde os corações, mentes e almas nessa noite, Pai. Ninguém saia daqui, Pai, desesperado, muito pelo contrário, firmes, certos, que a esperança é o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, se você precisa de uma orientação, de uma conversa, nós estamos aí para te ajudar. Se você quiser passar aqui no final, ali na porta, dar seu nome, deixar ali anotado, seu celular, ou um contato, para essa semana estar aqui conversando com um dos nossos pastores, você é muito bem-vindo. Ou se você está precisando de alguma outra coisa, também deixa ali, no sentido de uma oração, de uma necessidade. Se você essa noite está entregando a sua vida para o Senhor Jesus, escreve ali, nós queremos te acompanhar. Isso aqui é uma família, não é para vir assistir o culto, ir embora e pronto, não acontece. Não, é fazer parte desse corpo, dessa família. Amém? Eu queria fazer algo que a gente nunca fez aqui na igreja para terminar uma reunião, e tem gente que fica constrangido. Mas quando eu falei aqui que isso aqui é uma família, sabe o que me deu vontade? Que você dê a mão a quem está do lado, com todo respeito, e vamos orar ao Senhor. Olha só, os corredores fechando. Glórias a Deus, glórias a Deus. Pai, obrigado, Deus, porque temos uma família, Deus, chamada Corpo de Cristo, Deus. Obrigado pela vida desse meu irmão que está na minha direita. Fala aí, querido, pelo irmão que está na minha esquerda. Abençoe, Pai, a vida dele, a família dele, os negócios dele. Que a esperança do Senhor esteja sobre a vida dele, Pai. Que a graça do Senhor seja sobre a vida dele. Pai, obrigado, Deus, por este culto, por esse juntamento. Obrigado, Deus, pela vida e ministério do pastor Davi Lago, Pai. Protege, cuida da família dele, da Natália, da sua filha Maria. E assim, Pai, a cada um de nós, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus leve cada um de nós de volta para o nosso lar, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa família, para o nosso emprego, para a nossa batalha do dia a dia, mas sabendo que a esperança é o Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, querido.